Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuação à nossa aula, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Agora de pouco a gente acabou de ver um pouquinho da divisão da Europa e principalmente da Alemanha, né, de 4 zonas. Berlim, sua capital, também foi dividida em 4 partes, certo? E sobre isso, sobre a divisão de Berlim, tá? A gente vai ver algo bem específico agora, que é a construção do Muro de Berlim. Bom, vamos lá? Bom, então já pega a sua apostila, tá? A gente acabou de ver a página 301 e nós vamos dar continuidade, tá? Lá na página 302, tá bom? Então vamos lá, pega a sua apostila e lê comigo, acompanha comigo, que eu vou fazer alguns comentários, a gente vai assistir um vídeo daqui a pouco e vamos responder alguns exercícios lá no final da aula, tá bom? Então vamos lá, ó. O modo de vida, em Berlim Ocidental de ideologia capitalista, que ficou sob domínio da França, sob domínio da Inglaterra e, claro, dos Estados Unidos, tá? Atraía cada vez mais um intenso fluxo de pessoas que vinham provenientes do lado oriental. Ou seja, as pessoas queriam sair do lado oriental de ideologia socialista e passar para o lado capitalista, o lado ocidental. Então, o lado oriental ficou preocupado. Poxa, tem muita gente querendo sair aqui do meu lado e ir lá para o lado capitalista, tá? Para conter esse forte fluxo emigratório, ou seja, de saídas de pessoas do lado oriental socialista em direção ao lado capitalista ocidental, o governo da Alemanha Oriental, apoiado pela União Soviética, elaborou um plano audacioso, um grande plano mirabolante lá para a época. Deixa eu beber um copo d'água. Que plano era esse, Gugão? Ó, a construção de um muro no meio da cidade, ó, vigiado por militares e cães. Em agosto de 61, o muro foi construído. A cidade de Berlim acordou dividida não apenas pela ideologia capitalista a oeste, socialista a leste, mas por algo concreto, literalmente, né? O Muro de Berlim, conhecido também como Muro da Vergonha, separou famílias, amigos e sonhos durante 28 anos. Então vamos fazer as contas, ó. Foi construído em 61, tá? Mais 28, ele foi derrubado em 1989, tá? Quase 3 décadas em que o muro separou uma cidade só. Para a gente entender um pouquinho mais, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu separei um vídeo bem legal para vocês. Minha garganta tá seca, eu tô com dor de garganta, por isso que eu tô tomando bastante água. Do canal BBC News, um canal muito bom do YouTube, muito confiável. Eu quero aqui compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos voltar lá no início, vamos ampliar a tela e vamos dar um play, ó. Acompanha comigo aí. De engenharia militar única, uma barreira de concreto, barras de ferro e pontos de controle militar que dividiram durante quase 30 anos não só Berlim e meu país, a Alemanha. O muro separou dois mundos totalmente opostos e muitos corações. Meu nome é Elisa Crezi, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou falar sobre um dos episódios mais marcantes do século XX. A queda do Muro de Berlim. Mas por que o muro foi construído? Depois de vencer a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética concordaram em dividir a Alemanha derrotada em 4 zonas. Isso a gente já viu, certo? Isso a gente já viu a divisão da Alemanha. Berlim ficou na parte soviética, mas por ser Ó, Berlim, a capital aqui em branco, ó, ficou na parte soviética, mas como era capital, tá? Ela também foi dividida em 4 partes. a capital do país, decidiram dividi-la. Cada uma das 4 potências administrava seu próprio setor da cidade. Assim, formou-se um bloco capitalista na parte ocidental e um bloco comunista na parte oriental. Era o que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill chamou de cortina. Ó, a gente viu essa foto, né? Aqui o Churchill, né, lá na conferência de alta, o Roosevelt,
ao centro e o Stalin à direita. Yalta, União Soviética, 45. De ferro, um muro ideológico que separava dois modelos antagônicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Começava assim a chamada Guerra Fria e a narrativa de um mundo dividido entre duas potências inimigas. A Alemanha era a síntese dessa divisão. A República Federal da Alemanha, capitalista, era apoiada e influenciada por Estados Unidos, França e Reino Unido. Já a República Democrática Alemã comunista era parte da zona de influência da União Soviética. Berlim era uma espécie de ilha cercada pelo bloco comunista. Com o passar dos anos, isso se tornou um problema. Primeiro, porque os serviços secretos dos Estados Unidos e do Reino Unido usavam a cidade como base para espionagem. Segundo, porque mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da parte oriental para a ocidental entre 49 e 61. Muitos cruzavam a fronteira em busca das oportunidades do lado capitalista. Na noite de 13 de agosto de 1961, começou a Operação Rosa. Em poucas horas e para a surpresa de muita gente, o Muro de Berlim foi erguido. Nos anos seguintes, ele se transformou em uma barreira quase intransponível, feita de placas de concreto e cabos de aço. Era um muro de mais de 3,5 metros de altura, reforçado por cercas elétricas. E antes do muro havia a chamada Faixa da Morte. Era vigiada por policiais armados no alto de torres e cães policiais no solo. O muro tinha 155 quilômetros de extensão e rodeava toda a Berlim Ocidental. Quando ele, o gênio Michelangelo Buonarroti, pintou o teto da Capela Pesquisa, anúncio, odeio anúncio. Sistina, lá no Vaticano. Ele separou famílias por quase 30 anos. Minha família vivia na parte capitalista de Alemanha e não foi diretamente afetada, mas foi um trauma para gerações de alemães. Nessas 3 décadas, cerca de 260 pessoas morreram tentando chegar ao lado capitalista. Outras milhares foram presas. Mas escapar não era impossível. Mais de 5.000 berlinenses do leste ultrapassaram o muro em túneis, escondidos em carros ou até de tirolesa e balão. Nem todo mundo vivia insatisfeito no lado comunista da Alemanha, mas muita gente que não gostava tentava atravessar o muro. Então ele se tornou um símbolo do que não estava funcionando na União Soviética. Mas no final dos anos 80, a situação mudaria radicalmente. Desde 1985, os governos comunistas eram cada vez mais corruptos e pouco eficientes. A União Soviética vivia uma profunda crise econômica, agravada pelo alto custo da corrida armamentista com os Estados Unidos e pela guerra no Afeganistão, uma década de conflito que foi chamada de Vietnã Russo. Isso obrigou o governo a cortar a ajuda econômica que forneceu durante décadas a todos os países do bloco comunista, incluindo a Alemanha Oriental. Todos esses problemas causaram uma grande tensão social. O então líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, respondeu com uma proposta de abertura social e política. Ficou conhecida como Glasnost. Graças a ela, os cidadãos e os meios de comunicação dos países soviéticos começaram a ter mais liberdade de expressão e usá-la para criticar os governos. Greves e protestos inéditos foram convocados em todos os países do bloco comunista. Na Polônia, o movimento sindical não comunista Solidariedade, liderado por Lech Walesa, conseguiu as primeiras eleições parcialmente livres em décadas. Também em junho, a Hungria decidiu abrir sua fronteira. Milhares de alemães cruzaram para o bloco ocidental por ali. Foi durante essa onda de mudanças que aconteceu o que muitos na época achavam impossível: a queda do Muro de Berlim. Eu era muito pequena, mas me lembro dos meus pais chocados e mesmo anos depois repetindo: unglaublich, inacreditável.
Na Alemanha Oriental, o presidente Erich Honecker enfrentou enormes protestos, relutando em aceitar as demandas dos cidadãos. Honecker renunciou em 9 de novembro. O governo da Alemanha do Leste se viu forçado a fazer mudanças, como, por exemplo, permitir que as pessoas viajassem para fora do bloco comunista. A ideia era que a medida fosse aplicada apenas no dia seguinte e com restrições. Mas quando um alto funcionário do governo foi questionado em uma coletiva de imprensa, tudo se precipitou. Diante desse anúncio, milhares de pessoas se juntaram na fronteira entre os dois lados de Berlim e romperam o cerco rumo ao oeste da cidade. Nem os soldados, nem os funcionários públicos sabiam o que estava acontecendo. Mas dessa vez, os guardas da fronteira não se atreveram a disparar. Naquela noite, os próprios berlinenses começaram a destruir o muro. Uma multidão eufórica começou a cruzar a fronteira, agora aberta. Alguns pisaram no lado ocidental da cidade pela primeira vez na vida. Do outro lado, centenas de alemães ocidentais os esperavam e comemoravam aquele momento histórico. Famílias e amigos se reuniram depois de 3 décadas. As imagens deram a volta ao mundo. Nos meses seguintes, a República Democrática Alemã entrou em colapso. Os outros governos do bloco comunista foram caindo um após o outro. Em 1991, a União Soviética se desfez, pondo fim ao mundo bipolar da Guerra Fria. A euforia daquelas primeiras semanas logo deu lugar ao desânimo entre muitos. Eles ganhavam a liberdade, mas perdiam de uma hora para outra garantias como pleno emprego ou mesmo creches gratuitas. Muitos também se sentiam traídos. Encaravam as empresas, por exemplo, como um bem comum. Mas, com a reunificação, elas foram fechadas ou privatizadas sem o que os trabalhadores ganhassem o que entendiam ser sua parte. Hoje, 30 anos depois, uma pesquisa mostra que entre os alemães do leste, 72% avaliam positivamente a reunificação, mas 37% acham que, em muitos aspectos, a vida era melhor na antiga Alemanha Oriental. Desde a reunificação, desemprego e falta de perspectivas fizeram com que cerca de 1 em cada 4 alemães imigrasse do leste ao oeste. Mas uma mudança ocorreu em 2017. Depois de quase 30 anos perdendo população, o leste da Alemanha virou o jogo demográfico. O país se tornou o grande motor econômico da Europa. Mesmo assim, o governo ainda não atingiu um equilíbrio entre as duas Alemanhas. Mesmo assim, as diferenças econômicas e sociais entre o leste e o oeste da Alemanha ainda são claras. Ainda hoje, o salário médio do oeste é quase 20% maior do que no leste. É também no oeste que estão as sedes das grandes empresas alemãs. Hoje, pedaços desse muro estão se... Gente, numa linguagem mais simples é o seguinte: o lado oeste, o lado capitalista, é mais desenvolvido, salário melhor, condições melhores de vida, mais oferta de empregos, tá? O lado capitalista. E o lado que era socialista, né, que era a influência da União Soviética, tem esse atraso em relação, né, oferta de empregos, salários, condições de vida, qualidade de vida, tá? Ainda tem essa discrepância, por mais que o muro tenha caído, ainda, né, não foi nivelado ainda no país essas diferenças sociais, econômicas, tá bom? Por hoje é só, a gente se vê semana que vem. Obrigado pela atenção, pelo carinho e tamo junto, gente. Forte abraço, viu? Tchau, tchau.